Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo. Que prazer ter você aí do outro lado. Eu estou aqui desde 6 horas da manhã, todo dia de 6 horas da manhã entra estudo novo nesse canal. Já há mais de 4 anos a gente estuda a Bíblia, versículo por versículo. E de forma expositiva nós percorremos todos os assuntos que estão no texto bíblico. Entendo que o estudo expositivo ele tem esta vantagem que você olha o texto, o contexto, e você passa por todos os textos. Eu sempre brinco aqui no canal que tem assunto que é bom a gente falar, que é leve, mas tem assunto que é espinhoso, é difícil, mas precisamos passar por todo ele porque estamos estudando a Bíblia. E que alegria ter você aí do outro lado. Que alegria aquelas pessoas que já colocaram esses estudos na sua rotina diária, que todos os dias chegam aqui para estudarmos juntos a Bíblia um pouquinho. E se você está fazendo isso, tenho certeza que você nunca mais olha para essas cartas que nós estamos estudando, para os livros, da mesma forma. Nós tivemos aí um estudo de mais de 1 ano só no livro de Atos dos Apóstolos. E quem percorreu toda essa jornada em Atos hoje, não olha mais para Atos dos Apóstolos da mesma forma. E como os estudos são enumerados e com a referência do dia, qualquer dúvida é só voltar lá e você vai encontrar a explicação daquele texto. E muitas pessoas têm feito isso. Às vezes estão lendo uma carta e tem alguma dúvida em algum versículo, é só pesquisar e você vai encontrar aquilo que você está procurando. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós hoje estamos no capítulo 9 e nós vamos começar um bloco. O bloco hoje falando, Paulo defendendo o seu direito de recusar o suporte financeiro. Nos últimos estudos, nós olhamos Paulo defendendo o seu direito de receber o suporte financeiro da igreja. Mas ele, sendo um cristão maduro, ele desistiu dos seus direitos. Ele desistiu. E quais foram os motivos que ele desistiu? Irmãos, Paulo está falando da liberdade da graça. Ele poderia receber, mas ele não quis receber. Hoje o nosso estudo está em 1 Coríntios 9, versículos de 15 a 18. Quais são esses motivos? Nós vamos dividir nesses próximos dias, como o Wisby dividiu no seu comentário. Eu quero aproveitar essas divisões dele para nós partirmos aqui. Primeiro, ele dividiu por amor ao Evangelho, ele desistiu por amor ao Evangelho, os versículos de 15 a 18, que é o que nós vamos ver hoje, por amor aos pecadores, depois do versículo 19 ao 23, e por fim, por amor a si mesmo, dos versículos 24 a 27. O texto bíblico nos diz assim, explicando que ele recusou o suporte financeiro da igreja por amor ao Evangelho. Aquela situação do momento ali na igreja de Corinto levou a recusar, porque ele queria evitar escândalo. Olha o que diz nos versículos de 15 a 18. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido é, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do dinheiro que ele me dá. Irmãos, Paulo não deseja, e por isso ele desiste, ser um obstáculo ao Evangelho. Paulo não via, e ele queria deixar isso claro para a igreja de Corinto, ele não via o ministério como uma fonte de lucro, nem o Evangelho como um produto do mercado. Paulo não era um mercadejador do Evangelho, 2 Coríntios 2,17. Ele não se servia do Evangelho. Pelo contrário, ele servia ao Evangelho. Ele não estava tirando lucro daquilo. Ele não estava no ministério para ganhar, para se ter lucro. Mas ele estava no Evangelho para se gastar em prol do ministério, em favor das almas. Paulo não via a igreja como um balcão de negócios. Isso contrapõe tanto com o que nós vemos hoje, não é verdade? Muitas pessoas estão no ministério para ganhar, para ter lucro. Muitas pessoas estão se servindo do Evangelho. Estão usando o Evangelho para ter uma vida fácil. Estão usando a igreja para ganhar lucro em cima disso.
não se doam, não se dedicam, não se desgastam. Pessoas estão se servindo da igreja. Pessoas fazem hoje da igreja um balcão de negócios. Isso é lamentável, Paulo deixa isso muito claro. E Paulo diz, olha, eu não quero nada porque eu quero deixar muito claro aqui para Corinto. Lembra o contexto da cidade de Corinto, de onde a igreja estava plantada? Já estudamos isso aqui em dias anteriores. E Paulo mostra isso claramente. A igreja não era para o apóstolo Paulo uma empresa familiar. Paulo não era dono da igreja. Infelizmente, irmãos, há líderes hoje atualmente que fazem da igreja uma empresa particular, onde o evangelho é um produto, o púlpito é um balcão de negócios e o templo é uma praça de negócios para esses crentes consumidores e que se deixam enganar por essas coisas. Irmãos, é triste ver isso hoje, mas quantos movimentos religiosos hoje que se tornam uma empresa? Quem é o dono da igreja? É o pastor fulano de tal, o pastor presidente, ele é dono, e aquilo passa para o seu filho, para o seu genro, sei lá, e vai virando uma coisa de negócio. E ele faz de tudo para explorar a fé das pessoas, e criam correntes, e criam programações, e criam isso para tirar dinheiro, para explorar a fé. Fazem da igreja um balcão de negócios. Isso é triste, é vergonhoso. Existem pastores hoje que embolsam todo o dinheiro arrecadado da igreja para fins pessoais. Se tornam grandes empreendedores. Você vai na casa dos irmãos, muitas vezes dessas igrejas, pessoas que estão ali sofrendo, se matando para manter a vida, o estilo de vida luxuoso desses pastores, desses líderes. É vergonhoso você vê pastores hoje chegando nos templos, nos seus carrões, a sua vida luxuosa, ostentando roupas e tudo de moda e dinheiro e viagens internacionais e mansões, às custas de quê? Da fé, do dinheiro da igreja. Isso é explorar a fé. Isso não é o que a Bíblia diz de sustentar, de o obreiro poder desfrutar do sustento da igreja. Não, isso é explorar a fé. Pastores hoje que estão acumulando fortunas, vivendo vidas luxuosas, unicamente com dinheiro da igreja. Eu não estou falando, existem pastores hoje que têm outras fontes de rendas. Por exemplo, pastores que são escritores, que vendem seus livros, pastores que têm outros trabalhos, outras empresas e se enriquecem com esse outro trabalho. Isso aí é outra questão. Mas estou falando de pessoas que não têm outra função a não ser explorar a fé e ficam colocando carga sobre outros para que possa enriquecer-se nisso. E eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Existem muitos pregadores hoje inescrupulosos que estão enriquecendo em nome do Evangelho. E Paulo tinha um comportamento diferente. Paulo recusou aceitar o dinheiro daquela igreja para quem ele ministrava. Existiam outros irmãos que sustentavam Paulo. E Paulo disse, não, eu não quero daqui para não servir de escândalo. Ele queria que o Evangelho estivesse livre de qualquer obstáculo. Paulo não escreve essa carta para pedir suporte financeiro, e ele deixou isso muito claro no versículo 15 do capítulo 9. E ele chega a dizer que preferia morrer do que fazer isso. A recompensa de Paulo não era financeira. Sua alegria era pregar o Evangelho. Eu acho esse verso 16 maravilhoso. Paulo diz assim, porque sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. É lamentável que hoje tantas igrejas pareçam uma empresa financeira. Parece mais um banco do que uma igreja. E assuste, até a igreja que está abrindo banco. Eu vi esses dias, não sei se isso é verdade, mas uma igreja muito conhecida, muito famosa, que está criando o seu próprio banco agora. É vergonhoso, mas isso é uma realidade, infelizmente, porque muitos já fazem da igreja o próprio banco. Irmãos, hoje, infelizmente, tantos pastores com motivações tão duvidosas no ministério e tantas pessoas sendo enganadas, tantas pessoas sendo ludibriadas por esses líderes com tanta ganância insaciável, avarentos, inescrupulosos. Eu estava pensando, é triste ver que hoje aquelas indulgências da Idade Média estão ressurgindo hoje com outras roupas, com outra cara, mas estão ainda hoje nessas igrejas evangélicas
levando a salvação como se fosse vendida, a salvação como se fosse comercializada. E muitos estão humilhando, perseguindo, fazendo verdadeira lavagem cerebral na cabeça de muitos. E estão ali, perdendo-se, doando para esses líderes que estão unicamente aproveitando da fé alheia. A religião está sendo usada como instrumento de exploração dos incautos, para enriquecimento dos inescrupulosos. E sabe, eu falo com isso e chego a me emocionar pensando nisso. Porque isso atrapalha, isso gera tanto desgaste para aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho. Quantas pessoas você hoje convida para o culto e não querem vir porque acham que vão ver aqueles espetáculos de pedir dinheiro, de humilhação, de constrangimento financeiro. E muitos já têm isso na sua mente. Há pouco tempo atrás, uma pessoa aqui da cidade onde eu trabalho, sirvo ao Senhor, muito receoso com o movimento evangélico, o movimento cristão, mas por uma questão familiar ele veio a um desses cultos e quando terminou o culto ele foi para casa e conversando com seu familiar ele disse: essa igreja aqui, isso não vai muito para frente não. E a pessoa perguntou por quê? Porque não pediram dinheiro. Eu levei o dinheirinho no bolso para ver a hora que passava a sacolinha lá, mas não teve isso, ninguém pediu dinheiro, ninguém falou em dinheiro, isso não vai funcionar não. E eu fiquei pensando, sabe por que ele disse isso? Porque na cabeça dele, a igreja virou um lugar onde vão pedir dinheiro. E ele está errado com isso? Lamentavelmente, não. Porque a grande maioria estão fazendo isso. E isso prejudica tanto aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, para testemunharmos para a glória de Deus, como o Senhor quer que sejamos como igreja, como o Senhor quer que vivamos como igreja, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar. O estudo hoje acabou ficando longo de novo, né? Mas obrigado você que chegou até o final, que tem acompanhado conosco. É um assunto importante e precisa ser bem explicado. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.